Carrano, eu queria te perguntar sobre o futuro aqui, tanto do Borrachinha quanto do Strickland, né? O Strickland já avisou, não vai lutar se não for pelo cinturão, espera, mas talvez o Khamzat vença o Whittaker e vire uma luta grande pelo cinturão. Eu espero, não tem problema, vou engordar, vou comer, vou viver minha vida aqui. Ele nem queria ter lutado com o Borrachinha, né, que é o 7º do ranking, topou, foi lá, venceu e tudo mais. E agora vamos esperar Adesanya e Duplessis e Khamzat versus Whittaker. Tá fechado a Adesanya e Duplessis? A Adesanya e Duplessis não tá fechado, mas Não, assim, né, tudo indica ser, né? que vai ser a luta principal de Perth, né, que é o pay-per-view de agosto. Não acredito que, né, por que não seria, né? Talvez o Duplessis recuse a defender o cinturão no continente do adversário, não sei. Mas tudo indica que vai ser isso, até porque o Perth já perdeu o Jack Della Maddalena, que é local, então eles precisam mais ainda dessa luta. Agora, Perth tem um imposto também que eu fiquei sabendo que é arrombante. Então não sei se todo mundo tem essa conta, né? Ó, vou ganhar X, mas eu vou perder 40 pro governo, eu não quero ir para lá, não. Aí o UFC tem que ir lá e compensar, né? Bom, aí, Carrano, a gente tem o Strickland esperando e a gente tem o Borrachinha. O que o futuro reserva pro Borrachinha, na sua opinião? Ele é o 7º do ranking, ele já perdeu para 4 top 5, né? Vettori, Adesanya, Whittaker e Strickland. Acho que a maré de grandes oportunidades, por mais que ele seja popular e tal, acho que a maré de grandes oportunidades passou, ele vai ter que olhar para trás no ranking, pegar o pessoal que está atrás de 7º, a não ser que Robert Whittaker macete Khamzat Chimaev, e o Khamzat precisa de um próximo, e aí tem toda a rivalidade, eles já estiveram casados, e o Borrachinha ganha essa grande oportunidade de lutar com outro figurão e tentar se recuperar em mais uma luta grande, estaria em outro pay-per-view, talvez o de Abu Dhabi em outubro e tal. Mas se o Khamzat Chimaev vencer, o Borrachinha vai pegar alguém atrás dele no ranking. Temos um deles aqui do nosso lado, Carrano. O que você projeta aí para o Strickland e para o Paulo? Cara, sobre o futuro é o seguinte, o Strickland, ele obviamente volta para aquele bolinho ali da parte de cima, de onde ele ainda estava, né, na verdade, ele estava ainda bem ranqueado e tudo mais. Mas eu vou te falar uma coisa, apesar de tudo, eu percebi, eu estava acompanhando muitas reações depois da luta e tal, e eu vi muita gente, um dos grandes, talvez, motes pós-luta, foi muita gente falando, assim, dos fãs, claro, falando assim, caralho, eu tinha esquecido tanto que a luta do Sean Strickland era chata. E muita gente estava falando isso, assim, eu vi entre o público americano, que gosta muito do Sean Strickland pela personalidade, que é uma história que ressoa com o público nos Estados Unidos, né? Tem muita gente assim e tal, uma história genuína e tudo mais, mas a falta de ação, talvez, ou não de ação, assim, de ação contundente nas lutas dele, pode ser que acabe sendo um problema para essa popularidade que ele tinha desenvolvido. Não sei se ele vai persistir como seja, mas obviamente o caminho dele é dali para frente, né? Pegar, se não for voltar para o caminho do cinturão, pegar uma luta contra o vencedor de Chimaev e o Whittaker, alguma coisa assim. E pro Borrachinha, cara, você tá coberto de razão, ele vai ter que olhar para trás. Eu até acho que há possibilidade realmente de pegar o Chimaev em caso de derrota, se ele for macetado, mas ainda assim eu acho difícil. O Borrachinha teve, e não pode reclamar essa altura do campeonato, de falta de boa vontade, né? Ele foi um dos caras, a gente até falou isso algumas vezes aqui, inclusive quando foram falar dessa luta com o Strickland, eu fui um que falei que eu tinha quase certeza que essa luta ia acabar saindo, mesmo o pessoal, mas tá especulando, mas ele acabou de perder, não sei o que. Eu falei, cara, eu acho que vai sair porque o Borrachinha é muito prestigiado. Mesmo com renovação conturbada, mesmo com, às vezes, um resultado negativo, mesmo com história, ele continua recebendo boas oportunidades. Só que chega uma hora também que não tem como mais. E aí agora ele vai ter que fazer por onde. Eu tava dando uma olhada no ranking aqui, vendo, obviamente, uma opção tá aqui, eu vou até deixar ele falar, mas, ó, Anthony Hernandes, já que não vai lutar contra o Dolidze, o Michel, o Caio, qualquer um desses nomes que tá vindo ali de trás. E eu acho Jack Hermanson. Eu acho que ele vai perder umas 2, 3 posições ainda na atualização do ranking. É o que vai sobrar. E aí, até para citar o Durinho, que estava aqui no chat mais cedo perguntando qual luta o Caio queria, eu vou deixar aqui a sugestão para ele comentar se ele contra o Borrachinha no main event em São Paulo, ele falou que queria lutar na Esfera, né? Em Las Vegas. Mas se ele toparia não lutar deixar o YouTube só para a Esfera, fazer o showzinho dele lá e tal, e lutar em São Paulo em casa contra o Borrachinha, se era uma coisa que ele gostaria. Outubro, né?
Fight Night em São Paulo, É talvez? outubro. Tá confirmado esse lance do Fight Night em outubro em São Paulo? Não tá. Eles falaram que vai ter outro evento no Brasil, mas parece que a data é essa. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá de especulação aqui enquanto você fala. Eu acho perfeito. Inclusive, eu até falei antes, o pessoal falando, você quer lutar com borrachinha e tal? Antes da minha luta com o Paul Craig, eu falei, não é uma parada que eu quero, prefiro lutar com quem não é brasileiro e tal, bababá. Mas eu achava que eu e o Borrachinha, que eu tinha que crescer um pouco mais meu nome, e eu e o Borrachinha a gente podia fazer uma luta estilo Anderson Silva, Vitor Belfort, e movimentar aí o cenário nacional do MMA, né? E, pô, sendo main event em São Paulo, se o UFC me vem com essa luta, eu assino na hora, né? Eu acho que é uma luta que pode fazer sentido aí, principalmente se ele continuar à frente de mim no ranking. Não acho justo que ele está na frente no ranking, até porque nunca ganhou de ninguém ranqueado, não tem nenhuma vitória sobre caras que estão no UFC atualmente, né? Só pegou caras que estavam prestes de ser cortados do UFC ou idosos. Então, acho que não sei se, falando assim de merecimento, ele não merece estar no ranking, não merecia essa luta com o Strickland. Então, é uma luta que, pô, faria de boa, faria tranquilo, tipo assim, assinaria a luta. Ele deu uma entrevista falando que eu sou irrelevante e tudo mais, porque, pô, eu falei fatos, e agora aqui, de novo, eu tô falando fatos, não tô falando nenhuma mentira, não tô falando nada com viés de, pô, não gosto dele, vou falar isso. Não, tô falando o que tá aqui para todo mundo que vai pesquisar, pode ver lá. Então, acho que é uma luta que, principalmente se ele estiver na minha frente no ranking quando sair a atualização, porque para mim era para ele sair do ranking nessa atualização, mas se ele estiver à minha frente, é uma luta que, pô, se o UFC vier com ela, tá assinada, main event, meu primeiro main event, 5 rounds, e acho que eu tenho plenas condições aí de fazer uma grande apresentação, vencer dele, e já me colocar como um próximo contender ao cinturão. Se essa luta for fechada, quais seriam as odds corretas na stake.com, Caio? Caio Borralho, oddmaker da própria luta. Eu acho que vamos aos fatos mais uma vez, né? Eu gosto de ser sempre o mais pragmático e ir para os fatos possíveis. A gente tem de um lado um cara que está vindo de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, né? E do outro lado, um cara que está vindo de 15 vitórias seguidas, 9 anos sem perder, e vitórias contundentes e vitórias dominantes. Eu acho que teve poucas das minhas lutas que eu perdi um round, até as lutas, a maioria, pô, as 4 que foram decisão, 2 juízes deram 30-27 para mim e um deu 29-28. Então, se a gente for botar na maioria, eu praticamente não perdi nenhum round nas lutas, estou sendo dominante, não tomei nenhuma mão, nenhum knockdown, nada, nenhuma situação de risco, de, pô, quase perdeu, foi lá e voltou. Então, eu estou sendo consistente, contundente e dominante. Então, acho que com certeza eu sairia de favorito nessa luta.